Vou te convidar para abrir a Bíblia no capítulo 4 do livro de Filipenses. Um versículo bastante simples, bastante conhecido até. 4:4. Adri, vou te pedir para acender a luz de cima. Isso. Quero esperar os irmãos abrirem suas Bíblias para nós lermos junto a palavra do Senhor. Propositalmente eu não coloquei aqui na projeção. O pastor é cheio de novidades, né? Como o pastor Rogério Campos falou, a gente vive se movimentando, estimulando, para que nós possamos não nos acomodar, não nos acomodar com o modelo deste mundo, com o modelo que às vezes nos acostuma. A gente vai sair da zona de conforto às vezes, e é bênção, é bênção. Filipenses 4:4 diz assim: alegrem-se no Senhor. A minha versão diz: novamente direi, alegrem-se. Será que é um texto de Filipenses 4:4 que a gente consegue ler sem a Bíblia agora? Agora que você confirmou, você viu que é palavra de Deus, Paulo praticamente nos dando uma ordenança, é um mandamento, não é uma coisa assim, se você quiser, se você puder, não, isso aqui é uma obrigatoriedade. Alegre-se sempre. E aí ele volta mais uma vez, como que se fosse, eu preciso reforçar, alegre-se. Veio isso nessa madrugada no meu coração, alegre-se, regozije-se, alegre-se. E na hora não veio nem o texto, veio só o tema, e eu fui buscar e o Senhor trouxe esse texto. E o Senhor trouxe há muitos anos uma palavra que eu ouvi, uma pregação, e o Senhor trouxe à mente o mesmo conceito da necessidade de nos alegrarmos. Podemos agora sim a Bíblia dizer com firmeza, Filipenses 4:4. Novamente direi, alegre-se, alegrem-se. Temos motivos, talvez, para estar alegre, temos motivos para glorificar ao Senhor. Como que é a realidade? Temos alguns casais aqui. Se eu perguntar aqui para a sua esposa, seu esposo é alegre? O que ela vai dizer? Não precisa responder, viu? É a pergunta aqui para ficar no ar. Se eu perguntar para o seu esposo, a sua esposa é alegre? Talvez se eu inverter, for um negócio mais incisivo. Você tem feito sua esposa alegre? Você tem feito, esposa, seu marido alegre? Filhos, você tem estado alegre com a vida, a reunião, a comunhão, o relacionamento com os seus pais? Pais, mesmo que precisando admoestar, corrigir, vocês têm feito, olha lá, o pequeno já corriu, já gritou. Vocês têm feito seus filhos alegres? Isso é uma coisa interessante. Alegria para nós cristãos é como um mandamento, é uma ordenança. Paulo disse aqui, então, alegre-se no Senhor. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Por isso que o nosso adversário vive tentando burlar, limitar ações, maneiras, para que a gente perca a alegria. Acompanha comigo, hein, Lagoinha? A gente prega juntos. Não perca a alegria. Gálatas 5:22. Gálatas 5 fala do fruto do Espírito. Lembra disso? Gálatas 5:22 vai falar então, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. Se eu tenho isso, eu tenho o fruto do Espírito. Se eu não tenho alegria, paz, amor,
Eu preciso colocar minhas barbinhas de molho. Senhor, o que está acontecendo comigo? Agora, talvez você não, assim como no GC, no Legacy, nessas reuniões que o pastor falou, a gente tem um tempo de conversa, da onde tira dúvidas. GC é importante, é grupo de comunhão, viu, Lagoinha? Se você não faz parte de um GC, nos procure, a gente vai procurar um GC mais perto da sua casa. Em fevereiro os GCs estão de volta. Posso dizer, reverendo, está de volta? Aleluia. Tem um viajando que falou assim, me mandou uma mensagem ontem, pastor, o reverendo Anderson falando assim, pastor, semana que vem estou de volta. Terça-feira, terça ou quarta, não sei que eles já estão viajando. Tem vários irmãos viajando. O Marcelo e a Neide mandaram um beijo no coração de vocês também, que estão em viagem. E assim o Senhor tem feito. Mas a importância de nós estarmos juntos em alegria. Participe de um grupo, de um GC. Amém? Mas talvez você estivesse num GC, você ia perguntar, pastor, mas não dá para estar sempre alegre, vai? Qual que é a realidade? A realidade, às vezes, a gente tem um momento alegre. Eu ganho um presente, quando o salário cai na conta, tem momentos alegres, no Natal, no aniversário. É assim? Será que é assim? Há momentos de lutas? Claro que há. Há momentos de medo, há momentos de enfermidade, e esses momentos muitas vezes tentam roubar, furtar a nossa alegria. Isso é uma realidade. Agora, primeira coisa, se eu como cristão preciso ter alegria, e é um fruto do Espírito, eu preciso entender que independente das circunstâncias, eu preciso ter alegria. Então, se eu não tenho alegria em alguma circunstância, eu preciso entender qual é a causa raiz e atuar nesta causa raiz que está me roubando a alegria, está me roubando uma das manifestações do fruto do Espírito, que é a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Porque se nós temos a presença do Espírito Santo de Deus em nós, nós temos um outro estilo de vida. É por isso que normalmente fala assim, se converteu. É verdade, ele transformou, ele fez uma conversão. Eu tinha uma vida, e quando eu encontro com o Senhor, eu declaro que eu nasci de novo, recebo Jesus como meu Salvador, eu me converto, há uma conversão, há uma mudança da direita para a esquerda, e essa conversão muda, me transforma. Amém? Ela me atualiza o meu estilo de ser. Em vez de fazer a minha vontade, eu passo a fazer a vontade de quem? Do meu Senhor. Mas e como ficam então as circunstâncias das dificuldades? Como ficam as guerras? Como ficam as enfermidades? Independente das circunstâncias, o mandamento é: alegre-se. Alegre-se. Em quem? Então tem um caminho que Paulo já deixa para nós. Alegre-se no Senhor. Então da onde vem essa alegria? Do Senhor. A alegria vem de Cristo. A alegria não vem de bens, não vem de coisas, não vem de dinheiro. Pode, por momentos, moldar uma falsa alegria, mas este momento passa, e a alegria do Senhor, ela é contínua. E aí a gente começa a entender, porque tem muitos cristãos, muitos crentes, que não estão desfrutando da alegria do Senhor, a alegria que ela existe no Senhor. Se eu não estou desfrutando dessa alegria no Senhor, quer dizer que há situações, há causas que estão arrancando, roubando, tirando essa alegria de dentro de mim. Parou para pensar isso? Por que tem momentos, parece que na vida que você está tão alegre, você acorda de bom humor, acorda já em júbilo, em alegria, e
Tem momentos que você parece que as pessoas falam bom dia, só para você. Tá tudo bem? Depois eu te respondo. Maracujá de gaveta. Por que parece? Eu estou falando de cristãos. Pessoas que conhecem o Senhor. Por que parece por vezes estamos assim? Revoltados. Aí você talvez vai falar assim: pastor, você não sabe a situação que eu estou passando. Nós temos diversos irmãos na Bíblia que passaram situações iguais ou piores que aqui eu e você talvez estejamos passando. Coloquei alguns aqui, pouco tempo, né, pastor? Não deu para fazer muito estudo aprofundado, mas deixei aqui para depois vocês mergulharem. Samuel 30. Davi volta com o seu exército, com o seu povo, e encontra a sua casa, toda o seu reinado destruído, furtado. Os amalequitas entraram, levaram suas 2 esposas, seus bens, as casas, todos tinham sido furtados, foram saqueados. Vamos abrir aqui para, deixa eu ver. Exatamente o que aconteceu com Davi. Versículo 1, capítulo 30, 1 Samuel fala assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram no seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. É possível você ter momentos de dificuldades. Davi aqui passou por um momento onde ele chorou até perder as suas forças. Não tinha mais força para chorar. Eu não sei como você tem passado. Eu não sei o nível, talvez, de uma depressão que tem acometido e te buscado para te tragar. Aqui é um exemplo. Mas ele foi buscar a alegria e a paz aonde? A resposta: aonde? No Senhor. E no versículo 7, a parte B, diz assim: e o Senhor respondeu a Davi: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Eu estou usando só esse texto, mas tem outros. E no final, ele vai, alcança, descobre, recupera tudo e ainda tem mais despojos dos amalequitas, que ele traz tudo para o povo de Deus. E ele traz e não fica só com aqueles que foram atacar, que alguns ficaram parados, guardando os seus pertences no meio do caminho, estavam cansados. Ele distribui com todos. Ele abençoa a todo o reino com os despojos. O Senhor vai te abençoar de uma maneira tal, para que você não guarde só para você, para que você tenha para você, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus amigos, até aquele que você não conhece, mas faz parte de alguma maneira, direta ou indireta, do seu relacionamento. Mas precisa estar buscando no Senhor a alegria, na palavra. Davi buscou no Senhor o entendimento e o propósito.
Mas vamos entender então, nos nossos dias, o que pode estar subtraindo a nossa alegria. Lembra que José no Egito, quantas situações José passou? Ele era para ser o homem por natureza ingrato, por natureza revoltado pelos acontecimentos, era para ser uma pessoa em um poço de depressão. Teve um sonho, revelou o sonho num momento talvez não tão feliz. Os irmãos o prenderam, jogaram numa cisterna, depois acharam por bem, iam matá-lo, e depois acharam por bem vendê-lo, porque aí não iam ter o sangue dele nas suas mãos, como se tivessem feito, não foi pecado. Ele foi preso, de um homem livre transformado em um escravo, apalpado, julgado, precificado, que é assim que escravos eram feitos na época, não que ele era melhor que outros, vendido, foi trabalhar como escravo, em todo o tempo, firme no Senhor. Sabe, meus irmãos, quando você está sem alegria, por isso que o diabo muitas das vezes prepara situações para arrancar e roubar a sua alegria, você não produz. Uma pessoa que não é alegre, não tem vida, não tem vivacidade, ele é improdutivo como funcionário, ele não produz no relacionamento conjugal, com os filhos, com os seus familiares, ele não produz na sociedade, ele só infama, ele só reclama, ele só critica, ele só condena. Por quê? É aquilo que é o poço da angústia que ele está vivendo. Ele não consegue vislumbrar ele olha para Deus e reclama de Deus. Em nenhum momento a gente consegue ver José passando por isso. Por quê? Porque ele progride, ele evolui. Mesmo escravo é abençoado. Onde coloca as mãos, Deus vai abençoando ele. E não é uma pessoa chata de fisionomia, é uma pessoa que disposta, ao ponto de Potifar colocar ele como líder de tudo. De tudo. Mesmo assim o diabo vem e dá outra rasteira nele. Ele foge para não pecar. E mesmo assim, nessa rasteira, ele é colocado na cadeia, injustamente. Lembra de Jesus? Quando foi pego, como foi o julgamento de Jesus? Foi justo? Foi crucificado como ovelha que não tinha feito nada, foi colocado, foi enviado ao matador. Em momento nenhum Jesus reclamou. Nós pegamos cenários de pessoas que simbolizavam Cristo, tinham o Espírito de Deus. Até o momento em que José foi liberto porque Deus trouxe a ele revelação e foi colocado num trono de governança, de liderança. Senhor te colocando num trono de governança, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua atuação quando Deus te colocar na posição de governo? Agora eles vão pagar, aqueles que fizeram, joga na cadeia, faz aquilo. Como está o seu coração? Deus olha o coração. Jó, Deus fez Jó um advogado dele. Falando isso porque temos vivido dias que muitas das vezes as pessoas estão olhando para as notícias, para os noticiários, para ocorrências que é uma realidade, mas estão esquecendo de olhar para cima, para Jesus. Tem um filme que está fazendo sucesso nesses dias. Não olhe para cima. Vou fazer uma pregação dessa, pastor. Vou trazer para a igreja essa específica, só que invertida. Olhe para cima. Que as pessoas não olham mais para o Senhor. Talvez por falta de fé, porque não acreditam, porque Jesus, a Bíblia, é uma religião. Talvez imagine uma religião.
uma autoajuda? Não creem num Deus que pode todas as coisas? Possivelmente, talvez essa seja uma das respostas. Jó, Deus falou assim: olha, pode fazer tudo com Jó, falando para o diabo, só não tira dele a vida. Qualquer hora vamos montar aqui um estudo de Jó, sequencial, da história de Jó, que é tremendo. Com telhas das propriedades dele que caiu no chão, ele coçava bolhas de feridas que ele tinha do cabelo até as plantas dos pés. Dores profundas, 24 horas. A esposa dele não aguentava isso. Ela não aguentou, falou assim: amaldiçoa esse seu Deus. Ou seja, ele ainda nessa situação, ele glorificava a Deus, para ponto dela se incomodar. Ela se incomodava com o fato de Jó, na situação que ele estava, ele ainda tinha tempo, intimidade, falava com Deus, ao ponto dela falar assim: ei, para com isso, amaldiçoa seu Deus e morre. Você já tem a hombridade, pelo menos nesse estágio que você está. Para Jó dizer assim: eu tive coisas boas, eu não teria as ruins. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra. A vontade do Pai seja feita. Ele olhou e olhava para o Senhor. O que está furtando a sua alegria? Tem tantas outras passagens. Mas vamos entrar nos nossos dias. Os Atos dos Apóstolos começaram, e esse livro, nós vivemos ele hoje. Os Atos do Rogério, do Rafael, da Paula, do Carlos, do Paulo, Peterson. Atos de pessoas que querem viver a vida de Cristo hoje. O que tem roubado a nossa alegria? Para finalizar, fala finalizar para dar aquela incentivada, porque na verdade agora que eu estava começando a montar minha pregação, parece que Paulo nos dá uma resposta para isso no livro de Filipenses. Quem lembrou da palavra do domingo passado? Depois que eu estava vindo dirigindo para cá, o Senhor me trouxe: lembra que você falou de Paulo, que você pregou, que eu estava no domínio de todas as coisas. Eu continuo no domínio, e isso gera alegria, não é para gerar tristeza. Por isso que a palavra hoje é uma continuidade. Eu pedi perdão, Senhor, talvez eu não estava tão alinhado, não tinha esse entendimento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por me ajustar. E no livro de Filipenses, sabe, o 4:4, quando fala assim, alegrai-vos, sabe quem falou isso? Quem falou, Lagoinha, isso? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem que escreveu isso? Paulo que escreveu. E aonde que Paulo estava quando ele escreveu isso? Numa prisão, numa cadeia. Olha que coisa louca. Um preso com a vida, em tese, sem um futuro garantido, vivendo com o que colocam de comida, de água, preso. Durante o dia andando acorrentado e à noite andando acorrentado, dormindo acorrentado. Ele dizendo: alegre-se no Senhor. Parece uma incongruência. Como que um preso pode dizer alegre-se no Senhor? E aí a gente vai entender um pouquinho então sobre dos livros que ele escreveu. O livro de Filipenses. Recomendo você ler esse livro. Talvez em uma meia hora, talvez até menos, você consegue concluir esse livro. Mas o livro de Filipenses, capítulo 3, capítulo 1, vamos começar do capítulo 1, diz assim, versículo 12:
Título do livro: Os Sofrimentos de Paulo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para progresso do Evangelho. Lembra que eu falei no domingo passado? Paulo feliz, em alegria, porque a igreja estava pregando mais, porque o Paulo preso estava sendo um estímulo para que as pessoas testemunhassem mais do Senhor, levassem mais as boas novas. Sabe, meus irmãos, as coisas inesperadas, aconteceu, que porventura está querendo te trazer tristeza, roubar a sua alegria. Talvez, preste atenção, o Senhor está querendo usar esta situação para que através da sua vida outros sejam salvos. E aí, é fácil? Como foi a vida de Paulo? Foi fácil a vida de Paulo? Não. Perseguido, apedrejado, chicoteado, chamado de menino. Na Grécia, por exemplo, chamado de fanfarrão. Preso. Naufragou no navio. Fácil? Não. Foi para a ilha. Foi picado por cobra. Pega o cenário. Tinha um espinho na carne que a gente não sabe o que é, que só vivia atormentando ele 24 horas, ao ponto dele pedir ajuda a Deus. Não era uma vida simples. Este homem que vivia isso, ele falava: alegre-se. A orientação dele: alegre-se. Quando você pensa que a sua vida não tem saída, está de ponta cabeça, eu quero dizer uma coisa: Deus está no controle. Precisamos entender que a nossa dependência não é do homem, não é da justiça. Mas eu estou esperando, porque com essa causa que está na justiça, quando liberar, minha vida vai mudar. Sua vida vai mudar quando você depender de Deus. Não é um homem, não é um presidente A ou B, não é a economia, não é a situação do mundo. É a dependência única, exclusiva, monopolizada em Cristo Jesus, o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, movendo-nos. Por que eu digo monopolizada? Porque eu não posso falar que eu estou me movendo pelo Senhor trechos do dia. Eu não posso ter momentos que eu seja luz e outros momentos que eu seja trevas. Momentos que eu sou água, momentos que eu sou vinho. Ou eu sou, ou eu não sou. Eu sou de um tempo, entregar a minha idade aqui. O pastor estava falando dos mais jovens. Eu sou jovem há mais tempo. Eu sou de um tempo que tinha um comercial que falava Denorex. Parece, mas não é. Se você completou a frase, você também está comigo. Aleluia. Nós não podemos ser Denorex. Parece, mas não é. Nem sei se existe mais esse troço hoje. Mas aqui Paulo está dizendo: vão acontecer coisas inesperadas. Ele foi preso, mas ele está feliz porque ele está entendendo que mesmo no inesperado, Deus está no controle, e mesmo diante das situações difíceis, Deus está usando para que ele seja abençoador de tantos que estão carentes. Ele na cadeia, ele lá evangelizando, pregando, um povo elitizado e falando de Deus. Na verdade, quando colocaram Paulo na cadeia, colocaram 007. O diabo não sabia, mas já estava enviando ali um missionário para evangelizar todo aquele povo para a glória dele, a glória de Deus. Vou prender Paulo. Não, foi permissão de Deus. Jó, aconteceu com a vida de Jó, permissão de Deus. Tudo, meus irmãos, Deus está no controle, é permissão de Deus. Permissão de Deus. A alegria é no Senhor. Então eu vou me alegrar no Senhor, porque no tempo dele, da maneira dele, da forma dele, ele vai agir, ele vai mudar. Primeiro, as situações do dia a dia.
Podem estar querendo roubar a sua alegria. Devolve ela para o Senhor. Pai, não é porque. Qual é o propósito que tu tens para mim aqui? Talvez eu não entendi. Tira as escamas dos meus olhos para que eu possa ver. Segunda área que talvez pode estar furtando a nossa alegria. Filipenses também, agora no próximo capítulo, capítulo 2, versículos 3 em diante. Diz assim, fala da humildade cristã, esse tema. Não, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pessoas, lidar com vidas. Como é difícil lidar com pessoas, não? Quando eu fiz faculdade de administração, eu achei que eu ia cuidar de empresas, ter alguma coisa. Lá que eu fui aprender que, na verdade, eu ia cuidar de pessoas. Até lá o Senhor estava trabalhando na minha vida. Nosso propósito é amar, não as coisas, amar as pessoas. Há pessoas que estão invertendo, amando coisas e cuidando e tratando de pessoas. Não, eu preciso tratar de coisas e amar pessoas. Nós estamos invertendo. Nós precisamos entender que sim, eu amo a pessoa independente de como, independente da maneira, independente do que ela fez, independente de como ela seja. Vamos falar de relacionamento conjugal? Pastor, hoje está dentro da alegria, viu, irmãos? Lembra da perguntinha lá? Lembra de que dentro do relacionamento, no passado, nós não escolhíamos. Talvez há uns 200 anos, 300 anos atrás, nossos pais escolhiam com quem a gente deveria casar. Lembra? Não era assim? E era esse o motivo de todos se separarem, né? Depois. Não. Por quê? Aprenderam a amar. Amar é uma atitude, é um ato. Eu preciso aprender a amar. Deus nos amou. Quem aqui era santo? Tem algum santo aqui? Tem algum aqui que nunca pecou? Olha para trás da humanidade, alguém que nunca pecou, tirando Jesus. Quem Deus amou? Pecadores, falhos, pessoas muitas das vezes medíocres, fizeram coisas horríveis. E Deus amou. E não amou mais ou menos, Ele amou de uma maneira incondicional. O versículo que fala, Deus amou o mundo de tal maneira, o original da palavra é no sentido de infinitude, de profundidade, de comprimento e de largura. Não tem como medir profundidade, comprimento e largura do amor de Deus, enviando Jesus para me salvar e para te salvar. Obrigado, Senhor, por seu amor. Ele me amou primeiro, até para que eu aprendesse nele a amar. E uma palavra ligada a amor, que não temos como praticá-la sem usar, é chamada de perdão. Perdão. Eu não tenho como amar sem não usar a prática do perdão. Não temos como lidar com pessoas se nós não colocarmos em prática o perdão. Pastor, o que é perdão? Para mim, perdoar é você se deixar de cobrar alguém de alguma coisa, é lembrar do que ocorreu e não sentir dor, não ter vínculo, não ter peso mais no seu coração aquilo. Aconteceu.
Lembrei dos meus pais, lembrei. Eu tenho um corte aqui. Que tomei vários pontos. Não sinto nada. Não dói. A marca está aqui. Eu sei o que aconteceu. Eu lembro da cena. Eu e meu irmão brincando de Retorno de Jedi. Eu não sei o que era. Aquelas vassouras. Pegou no dedo dele. Lembra do Júnior? Não foi, pai, isso aqui? Correndo depois para o hospital. Meu irmão ficou bravo, virou a vassoura ao contrário. As vassouras na base delas antes era de lata. E a lata passou e fez... Chegou quase no osso. 2 irmãos brincando. Que em algum momento passou do ponto. 2 moleques. Tem alguma coisa contra o meu irmão hoje? Nada. Sinto dor? Não. Aconteceu, eu lembro, nunca mais vou esquecer. Isso é perdão. Pastor, mas aquela pessoa fez isso para mim. É inadmissível. Ah, é? Será que o que ela fez é pior do que você fez para o Senhor? Quantas vezes eu vejo assim: é impossível perdoar nessa área. Esse é um tipo, é impossível. É impossível. A prática do perdão nos leva a aumentar a intensidade do amor. Mas aquela pessoa, na igreja a gente vê tanto isso. Nossa, pastor fulano está na igreja ainda, ele fuma. Irmão, ele fuma. Um fuma, o outro às vezes é maldicente, o outro reclama, o outro está às vezes um fornicário, o outro... A gente está pregando a palavra e o Espírito Santo de Deus vai entrar no coração dele. É o Espírito Santo de Deus que vai convencê-lo do pecado, vai tirá-lo do charco de lodo, daquele lago de sujeira, e vai transformando ele. Ele é uma pessoa média, cada dia ele vai melhorando cada vez mais, até o momento de ser uma testemunha do Senhor, vestes alvas mais que a neve, glorificando a Deus. Eu era assim. Vocês certamente são melhores que eu. Quantos me perdoaram? Quantos me deram uma segunda, terceira? Quantas chances? A ausência do perdão traz marcas, machucaduras, que rouba a sua alegria. Não deixe que a ausência de perdão venha trazer essa dor. Senhor, tem mais uns minutinhos, vamos mergulhar numa outra passagem. Lembra que Jesus foi dar um exemplo de perdão. Ele deu vários exemplos, mas falando do servo e do conservo. Vou falar rapidamente a história. Eu marquei aqui a quantidade, está em Mateus, a parábola dos talentos, Mateus 18. Devia 10 mil talentos. Lembra disso? Lembra, Lagoinha, da história, ou eu preciso ler na Bíblia? Amém? Velho bom Google, né? Fui procurar. Isso dá mais ou menos 350 toneladas de ouro, que equivale a 250 bilhões de dólares. É muito dinheiro? 250 bilhões de dólares. Vamos pensar na época. Na época as pessoas ganhavam um denário por um dia de trabalho. Um denário. Lembra da dracma perdida? Da viúva? Uma dracma é mais ou menos um denário. E aí, esse um denário, na linguagem de hoje, seria mais ou menos 50 reais. Vamos contextualizar. Então, uma pessoa ganhava 50 reais por dia. Se ela ganhando 50 reais por dia, precisasse pagar uma dívida de 250 bilhões, ela ia ficar só 106 mil anos trabalhando para pagar aquela dívida. Simples, né? Ela ia ter que viver 106 mil anos para pagar a dívida. E aquele homem falando para o rei: não me prenda, porque eu vou pagar a dívida. Ele estava falando a verdade? Vamos lá, Lagoinha, ele ia conseguir pagar a dívida? Não, aquela dívida era impagável. 106 mil anos trabalhando. O que aconteceu com o rei? O que ele fez? Perdoou a dívida desse servo.
Vá, sua dívida está perdoada. É uma simbologia do que Jesus fez para nós. Nossa dívida não tinha preço, não tinha como pagarmos. Jesus morreu na cruz, pagou essa cédula de dívida, tomou sobre ele, falou assim: não deve mais nada. O Rogério, a Eliana, o Peterson, o Carlos, o Siciliano não devem mais nada. Eu paguei a sua dívida. O seu pecado, se você está em mim, recebendo-me como Senhor, como seu Deus, o seu pecado está perdoado. Eu já não me lembrarei mais. Mas a história continua. Esse homem ficou feliz, né? A dívida gigantesca foi perdoada. Aí ele vai no conservo, que tinha uma dívida também. A dívida do conservo era de 100 denários. Para ele era difícil. 100 denários, 100 dias de trabalho, 3 meses e pouco de trabalho. Ele ia ter que trabalhar 3 meses e pouco para pagar a dívida. O outro ia ter que trabalhar 106 mil anos. A dívida foi perdoada. Esse que era uma dívida de 3 meses, uma pessoa pobre, humilde, falou assim: não, estava esmagando ele pelo pescoço, sufocando ele. Ah, não vou te matar. Jogou na cadeia. Vai ficar preso até que paguem a sua dívida, até que sua dívida seja paga. E isso chegou nos ouvidos do rei. E ele voltou e falou: servo infiel, uma dívida impagável eu te perdoei. E você não praticou o mesmo exemplo para com o seu próximo, para com o seu conservo. Você não perdoou. Jesus estava fazendo uma simbologia dele mesmo com essa parábola. Sabe, irmãos, a ausência de perdão é o que impede que nós nos relacionemos e cresçamos na troca do amor. Há pessoas, preste bem atenção, há pessoas que têm dificuldade de se converter, de viver um cristianismo genuíno, pelo exemplo de pessoas que se dizem cristãs e não conseguem praticar o amor, a caridade e o perdão. O Senhor está me chamando e te chamando a vivermos essa vida genuína. As circunstâncias podem roubar a nossa alegria. As maneiras, as atitudes, a ausência de perdão para com o trato com as pessoas podem roubar a nossa alegria. Filipenses continua, capítulo 3 agora, versículo 19. Se você está anotando, Filipenses 3, 19. Diz assim: e conhecer o amor de Cristo. Vou voltar ao versículo 18. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheio de toda a plenitude de Deus. Não falou aqui ser cheio de posses. Não está falando aqui ser cheios de bens. Cheio de toda a plenitude de Deus. Tenho feito os irmãos sabem, eu tenho feito um estudo mais minucioso da revelação do Apocalipse, inclusive um estudo sobre os dos últimos dias, que eu tenho visto o crescimento de tantas coisas, doenças, enfermidades, terremotos, guerras. E uma das coisas que eu também acabei, dentro dos estudos, avaliando, é o crescimento financeiro das pessoas. Se eu pego 2, 3 gerações, tenho pensado um pouco sobre isso. Talvez os avós que conhecem a Cristo, tenham um relacionamento mais profundo e dependente do que os filhos. Os pais
filhos desses avós, por sua vez, têm um relacionamento inferior aos pais deles. E no tempo, eles têm, ainda sendo inferior que os pais, um relacionamento com Deus ainda maior que dos filhos deles. São os netos. E por sua vez, eu começo a olhar e falar: aonde vai parar estas gerações? Se a gente for analisar, essa é uma outra palavra, mas lembra do povo que saiu do Egito? A geração deles pereceram no deserto. A geração que nasceu do deserto entrou aonde? Na terra prometida. E a palavra diz que a geração que nasceu na terra prometida esqueceu-se de Deus. Alerta, irmãos. No tempo, nas gerações, nós precisamos colocar a palavra, inculcar na mente dos nossos filhos. O pastor Campos falava aqui sobre oferta. Você tem dado uma oferta? Não é uma oferta, não é o aspecto do dinheiro, é o aspecto do ensino, o tempo de comunhão com o Senhor, a leitura da palavra. Seus filhos têm visto você lendo a Bíblia, você estudando, você orando de joelho. Posso dizer hoje, eles estão aqui presentes. Morava numa casa, quando jovem, que era um sobrado, tinha uma escada caracol que eu subia para ir para o meu quarto. Porque essa casa eu não tinha quarto, eu dormia na sala até ter o quarto em cima, e eu passei a ter um quarto. Vindo da faculdade, 11h30, 15 à meia-noite, eu entrava às vezes, tentando, meus pais estão dormindo em silêncio, eu subia a escada, muitas vezes, via meus pais de joelho, na cama, orando. Senhor, ajuda-me, Pai, a orar um pouco do quanto meus pais oravam. Não estou falando aqui porque eles estão longe, porque eles estão perto, eles podem confirmar. Nós temos feito isso para os nossos filhos, para a nossa geração, ou nós estamos preocupados com coisas. Por que eu digo coisas? Porque o consumismo talvez seja neste aspecto roubado. Em vez de nós sermos cheios da plenitude de Deus, estamos buscando ser cheios de coisas, de bens. Estudos comprovam, hoje nós consumimos 5 vezes mais do que as gerações passadas. Preste atenção nisso. Efeito de globalização, efeito das polarizações e da mídia, da internet e outras coisas mais. Arrisco a dizer, me colocando nessa salada, que eu e você muitas vezes compramos coisas que não precisamos, coisas essas que não temos dinheiro para pagar, e coisas essas que compramos para mostrar para pessoas, ou para nos posicionar diante de pessoas que nem conhecemos. Momento de mídia social é muito isso. Tem um aqui no meu bolso. Arrumei um lugar bonito. Aqui o símbolo 2022, ano da vitória. Vou fazer uma selfie. Todo mundo vai achar que eu estou feliz, que eu estou sorrindo, que tenho essa imagem no fundo, e meu coração está dilacerado. Como temos vivido? Nesta pandemia, cada vez mais os ricos estão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Mais de 50%, preste atenção, mais de 50% da riqueza mundial isso aumentou. Está na mão de 10 famílias no mundo. Ter coisas. E quanto mais nós buscamos ter, mais nós alimentamos as lideranças do mundo. Tem vários líderes. Não estou falando que nós não devemos ter. Nós precisamos ser comedidos e não trocar pessoas por coisas, não trocar a plenitude de Deus pela plenitude das coisas, porque as coisas não trazem alegria. Quantas vezes você ganhou vamos pegar um celular, que a gente falou que as pessoas, hoje até bebê ganha celular de presente, sem usar. Você ganhou um celular, que você tanto sonhava,
Passado talvez alguns meses, ele está assim, ó. Não está? Não acontece isso, meus irmãos? Aquele carro, aquela camisa, aquele bem que você cuida no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro mês, às vezes está jogado. Se torna desprezível, não tem valor. Ah, mas não era alegria? Não, aquilo não era motivo de alegria, aquilo é passageiro. A alegria vem do Senhor, a alegria não tem momentos, a alegria é contínua. Nós precisamos buscar do céu a alegria do Senhor e impedir que as coisas venham roubar, que traumas com as pessoas, que os acontecimentos, que os bens, que as dívidas que muitas vezes contraímos, que nos impede de descansar em paz, roube a nossa alegria. Pessoas que não conseguem descansar e dormir por falta de alegria. Por quê? Porque a mente está envolto eu preciso levar minha família naquela viagem, porque minha esposa viu aquela pessoa viajando e curtindo aquilo, eu também preciso fazer, senão meu casamento vai esfalecer. Peraí, os nossos relacionamentos, a nossa vida tem que ser baseada no amor, baseada no estilo de vida de um Cristo em nós, do Espírito Santo de Deus em nós, não em coisas, não apenas no que outros dizem, mas no que Deus diz, no que a palavra de Deus diz. Fugir daqueles roubadores, daqueles ladrões de alegria, situações, pessoas que vão te acusar, pessoas que vão, você não tem, eu tenho o que é melhor, eu tenho o Rei dos Reis, eu tenho o Senhor dos Senhores, eu tenho o dono do ouro, eu tenho o dono da prata, Ele me dá todas as coisas, porque tudo eu posso naquele que me fortalece, tudo eu posso, todas as coisas me estão lícitas, eu que não quero ser dominado por elas, nem todas me convêm, por isso que eu sou dominado por mim, pelo Espírito Santo de Deus em mim, não são as coisas que me dominam, e aí eu passo a ter alegria, eu não tenho tristeza, porque eu não estou dominado, eu não sou escravo das coisas, entende, irmãos? São situações. E a última, Filipenses 4:6. O livro de Filipenses é uma bênção. Versículo 5 diz assim, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Depressão, meus irmãos, é o mal do século. Nos lembrando de um músico semana passada, da minha geração, cristão, enfermo, em meio às dificuldades, tirou sua vida. Há um tempo eu tenho falado com vocês sobre isso, para nós estarmos sensíveis. Não é gastar tempo com pessoas, é investir tempo em pessoas, estar com as pessoas, valorizar as pessoas, ter tempo de qualidade. A importância do GC. O GC não ocorre, e o Rafa sabe que todas as nossas reuniões eu exerço o óbvio. É óbvio, eu falo 2, 3, 4 vezes. O GC não ocorre na quinta. O de quinta é o dia do encontro com todo o grupo. O GC ocorre na segunda, na terça. Vamos tomar um café. Estou com um café com esse irmão aqui que não sai. Mas promovam uma agenda. Dá-se um jeito, acorda mais cedo, chama o irmão para ir fazer com o mercado. Filho, eu vou na padaria só, vamos comigo? Vamos. Vai na padaria do bairro seguinte para demorar mais. Arruma um pretexto para estar com pessoas, valorizar as pessoas. Você não sabe como elas estão. O Senhor está arrumando um pretexto para te colocar junto a elas, para você ouvi-las e você ser boca de Deus para ela. Permita-se ser ferramentas de Deus. Permita-se ser usado por Deus. Até crianças hoje estão ansiosas. Pai, não sei, minha filha às vezes numa situação assim, pai, parece, calma filha, desliga a TV, não tem um tempo nosso,
ouvir um hino. O que você leu da Bíblia hoje? Ela faz aquela carinha. Então vamos ler a Bíblia, vamos preencher a agenda com outras coisas. Cuidado com isso. Só YouTube, só aplicativos, só joguinhos. Cuidado. Só que cuidado para nós também. A gente pensa na criança e nós estamos fazendo muitas das vezes o mesmo. Para eu assistir a minha série, então se diverte com alguma coisa enquanto eu vou maratonar essa noite. Aí depois não entende porque o coração está ansioso, porque aquele monte de lixo entrou na minha mente e está mudando a minha alma, o meu estilo de ser. Ajuda-nos, Senhor, a combater as mazelas que entram na alma e começam a ampliar a ansiedade. Eu escrevi aqui o que é ansiedade: é agonia, é aflição, é angústia, é medo, é receio, é a pessoa se sentir estrangulada pelo futuro, é se sentir sufocado por uma situação. Quantas vezes você sentiu isso? Posso dizer uma coisa? Cada vez que eu já senti isso também, e cada vez que eu me sinto isso, depois eu tenho vergonha. E por isso que muitas das vezes as pessoas às vezes se revoltam e chegam até o extremo, porque elas acham que elas não têm importância, elas não têm valor, elas acham que é só ela que tem isso, e ela não merece nem estar ali. E aí o ponto, por isso que eu falo que sente vergonha, é porque eu senti vergonha, porque eu olho porque eu estou passando e falo: Senhor, em nenhum momento eu depositei que o Senhor é maior do que isso, o Senhor é maior que essa situação, o Senhor é maior do que essa placa de desemprego, o Senhor é maior do que esse acidente que eu sofri, o Senhor é maior do que essa notícia que fala um nódulo. Mas Senhor, é verdade, eu estou com aqui a medicina diz que você está com essa enfermidade, mas eu não sei se é a última palavra, porque a última palavra quem dá é o meu Deus. Irmãos, não sofram por antecedência, não sofram prematuramente, deposite-se no Senhor. A palavra diz o que? Buscar em primeiro lugar o que, meus irmãos? Vamos lá, Lagoinha, bem forte. Buscar em primeiro lugar. Estamos buscando em primeiro lugar o que? Quem? Eu busco em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça. Sejam promotores da paz, da justiça. Sabe por quê? Quando você faz a obra do Senhor, está fazendo a atividade dele, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas? Eu preciso trocar um terno. Deus vai mandar alguém, vai te dar um terno. Vai vir. Mas cai do céu. Eu não sei como explicar. Deus usa. Deus usa. Deus usa. Descanse. Não fique pedindo, não fique escolhendo, não fique montando. Descansa no Senhor. Qual é a palavra dele? E assim, mas é só para os bens? Não. Mas aquela causa da justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes não é para você ganhar, sabia? Eu conheço pessoas que oraram, viviam na igreja. Pastor, vivia na igreja pedindo, ganhou a causa da justiça, não apareceu nunca mais. O desejo dela não era o Senhor das causas, era a causa, não o Senhor. Por isso que os bens nos atrapalham. Não duvidem, não andem ansiosos. Quando eu estou ansioso, eu duvido do Senhor, eu duvido do que Ele pode fazer. Vamos ficar de pé? Não duvide do poder de Deus. Eu quero fazer faz isso rápido. Eu queria que você, com voz de guerreiro, dissesse pelo menos uma das atribuições de Deus para você. Vamos começar? Vai virar uma confusão, mas vocês que estão aqui online, faça na sua casa, mas não faça assim: Deus é amor, Deus é paz, Deus traz cura, Deus é o meu libertador.
Não, fale para que todos ouçam. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai confessar, fruto do Espírito é palavra de Deus. Vai confessar o poder de Deus, é palavra de Deus. Vamos fazer um teste aqui, irmãos? Se alguém te perguntasse quem é Deus para você, que você diria? Graça. Maravilhoso. Vamos? Vamos lá, parou, tem muito. Tem mais de Deus, mais de Deus. Mais de Deus, mais de Deus. E aqui, mais de Deus. O que é Deus para você, filho? Tudo. O que é tudo para você? Infinito, Ele é maravilhoso, grandioso, poderoso. Maravilhoso, grandioso, é isso. Bora, músicos. Quem é Deus para vocês? Graça. Ele é lindo, por que Ele é lindo? Porque Ele é soberano. Ele é soberano, é isso, irmãos. A majestade de Deus. Nós precisamos colocar isso em prática, meus irmãos. Lagoinha, se você olhar para Deus, nada vai roubar a sua alegria, e você vai ser como Paulo, preso, amarrado, dizer: alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Nele, é Ele que te fortalece. Se é para Ele, mais forte. Oh, aleluia!